Vamos ao debate, dessa vez eu tenho que começar com o Tardelli, né? Porque eu queria entender, Tardelli, a atitude do desembargador demonstra intolerância religiosa por parte do judiciário? Por parte do judiciário, eu não sei, certamente da parte dele sim, né? Porque a liberdade religiosa é uma garantia constitucional, né? O que o advogado estava fazendo era exercer uma garantia constitucional que ele tem, que é a de professar o seu credo. Suponha que fosse um padre advogado, ele poderia ir lá de batina, por exemplo? Haveria algum problema? Não haveria. Certo? Não haveria? Não haveria. Certo? Ele faria de batina. O que chocou o desembargador foi aquilo que a gente pode chamar, que é uma expressão muito feliz do nosso querido Silvio de Almeida, o nosso racismo estrutural. Certo? Ele não conseguiu, o desembargador, se desempenhar diante de alguém que se vestia para ele de uma forma exótica, que é exótica entre aspas. Entre aspas, certo? Para ele. É. Ele não soube se comportar diante daquilo. Então, diante do estranho, o que ele faz? Ele proíbe. Aí quando ele percebe que... Me chamou a atenção, Tardelli, eu vou te usar um pouquinho mais da sua experiência, me chamou a atenção que o advogado está de terno, na verdade. Só que o terno é branco, mas ele está de terno. Essa questão da vestimenta, Luiz, é uma questão velha em fórum, assim. A bermuda já foi proibida. As vestes indecentes, aspas, já foi proibido. Quem julga se é uma... Porque o homem nunca está vestido de forma indecente. Quem está vestido de forma indecente é a mulher. Mas um terno é algo que a gente vê um advogado sempre usando. Existe uma cor de terno? Você só pode usar? Não existe uma cor de terno, um dress code que rapaz, olha, você vai ter que usar um terno preto. Você vai ter que usar um terno vermelho, você vai ter que usar um terno azul. Ele estava vestido, e ele estava vestido a rigor, ele estava vestido de uma forma, assim, absolutamente respeitosa. Só que o terno era branco. Só que o terno era branco. Né? Por exemplo, a Constituição do Rio Grande do Sul, isso eu fiquei muito curioso quando eu vi, entende que aquela roupa típica, bombacha, substitui a roupa, o traje a rigor. Olha. Teoricamente, se ele estivesse no Rio Grande do Sul, ele poderia ir lá de bombacha, com até a cuia do chimarrão, a faca, o lenço do maragato. Né? Então, quem alegar que a vestimenta não estava de acordo, na verdade, essa pessoa não entendeu que ali pode ter um racismo religioso. Eu acho que não entendeu e que praticou racismo religioso. Consciente ou inconscientemente, é uma questão de você perguntar depois para o desembargador. Agora, é um absurdo que ele não possa ter falado. E cria uma situação dentro do julgamento que é absolutamente insolúvel. Como é que você vai chegar para o advogado e dizer o seguinte, olha, com essa roupa você não pode vir. Olha, eu vou adiar essa sua sustentação. Eu vou adiar o julgamento por causa de uma roupa, por causa da cor da roupa. Né? É essa a seriedade que ele dá para a justiça? É aquela coisa que a gente substitui muito a forma pelo conteúdo, mas sempre em prejuízo de quem, de alguma forma, não está dentro daquele traje burguês, tradicional, da classe média, do desembargador, do terno risca de giz. Certo? Da classe média branca, o desembargador até dá o exemplo dele também ser católico, mas a gente vê muitas pessoas utilizando os símbolos de católicos. Eu mesma estou com uma medalhinha aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem muita gente que usa uma cruz no peito, mas isso não choca ninguém, né? O que choca é a pessoa utilizar uma guia, por exemplo, né? Poit, vou te ouvir um pouquinho. Lu, eu acredito, né, que é arriscado a gente dizer que teve alguma espécie de racismo estrutural ou de preconceito religioso por parte das pessoas que ali estavam, ou do juiz, no caso, que não deixou o advogado proferir suas palavras. A averiguar, a investigar o que aconteceu. Antes de vir para cá, eu tomei cuidado, e aí o Tardelli tem mais propriedade para falar sobre isso, doutor Flávio, né, e doutora Samanta. Eu joguei na internet, roupa para advogado entrar em tribunal, né? Não foi no ChatGPT não, viu, Lu? Igual eu consultei outro dia, mas foi no Google aqui. E apareceu aqui uma notícia muito antiga, de junho de 2011. CNJ decide que advogados devem usar terno e gravata, mesmo em cidades quentes, a não ser que haja uma autorização expressa nos tribunais locais. E aí ele está de terno e gravata. E aqui, eu não vi se ele estava com gravata, acredito que gravata... Ele está com terno completo. A princípio, gravata eu não vi na foto, viu, Lu?
na foto que eu vi. Vamos ali. checar, vou pedir para o pessoal depois botar a foto de novo. Eu abri de novo aqui, gravata ele não estava. Eu não sei como que chama aquela corda ali que está no... A guia. A guia, né? Que é no formato de uma trança, parece com uma corda assim, em relação à religião dele. Agora, eu vou usar o exemplo do Congresso Nacional, e eu sou contra, tá, Lu? Mas no Congresso Nacional, no plenário, você não entra e você não pode falar se não tiver com terno e gravata. Eu falei, rapaz, mas nem a gravata pode tirar, né? E a gente combatia isso lá, fala, pera lá, o terno e camisa pode ser... Então, eu não sei, Lu, as regras vigentes no tribunal. Se ele, de repente, não estava, e ele mesmo falou nas palavras dele, olha, o cara que disse que eu não podia falar, o juiz, por óbvio, disse, olha, eu não trata de racismo, não trata de preconceito religioso, é por causa dos seus trajes. Então, tendo os fatos, Lu, eu acho que é arriscado a gente dizer que houve alguma forma de preconceito religioso ou racismo estrutural nesse caso. Porque se houve, tem que ser punido. Isso não pode acontecer dentro do Tribunal de Justiça. O problema do racismo, minha gente aqui, meu grupo, eu vou chamar, daqui a pouco acho que dá para botar a foto de novo para o nosso telespectador também formar opinião. Aí pronto, enquanto eu falo, já tem a foto. Aí ele realmente não está com a gravata, mas ele está com um terno, é um terno branco, e aí com a guia. A guia, que é o símbolo da religiosidade dele, assim como muita gente usa um crucifixo no peito. Perfeito. E outras com a medalhinha, enfim. O que acontece nesse caso do racismo é que sempre é uma visão subjetiva. Porque você não tem ali algo que você faça 2 mais 2, 4 dentro da cabeça de alguém e fala, não, foi por isso. É difícil de enquadrar. E aí sempre as pessoas dizem, não foi por isso, não foi por aquilo, não foi por aquilo outro. Resta saber, teria que fazer uma pesquisa ali e ver quantas pessoas fazem ali a defesa sem gravata. Se o problema é a gravata, ele não falou o problema é a gravata. Ele falou o problema é que você não está vestido adequado. Não falou que é a gravata. Se falasse o problema é a gravata, quem sabe o rapaz não pegaria uma gravata e colocaria. É o que eu estou colocando aqui para vocês em debate. Samanta, vou te ouvir. Oi, Lu. Na verdade, os tribunais, eles têm determinadas regras do que eles falam que seria um decoro para você entrar no tribunal. Eu acho que não foi algo relacionado à liberdade religiosa, porque o desembargador deu a possibilidade de adiar o julgamento ou dele mandar via mensagem, mas isso por quê? Porque o nosso judiciário ainda é, Lu, extremamente conservador, inclusive no que diz respeito às vestimentas. Pra você ter uma ideia, até o ano de 2000, as mulheres não podiam ir assistir um julgamento no STF de calça. A primeira ministra a entrar de calça no STF foi a ministra Carmen Lúcia em 2007. Até hoje, ninguém pode assistir um julgamento do STF, uma mulher, se não tiver com um blazer. E muitas vezes, para adentrar ao Poder Judiciário, eles exigem que o advogado, e ele sabia, porque ele é um advogado, tenha que estar de terno e gravata adequadamente vestido. Isso, inclusive, em comarcas pequenas, onde muitas vezes a pessoa que está participando do julgamento, que não é um advogado, vai com uma sandália havaiana porque não tem outro sapato e muitas vezes o juiz não deixa entrar porque diz que essa pessoa não está adequadamente vestida. Pra vocês terem uma ideia, eu até peguei um ato aqui do Tribunal Superior do Trabalho, é o ato 353 de 2018, e olha o que ele coloca, que só podem entrar no tribunal pessoas que se apresentarem com decoro e asseio. Proibido calças colantes, mini saias, transparências, decote, calça jeans rasgada, bermuda, chinelo, desconsiderando que grande parte da população muitas vezes não tem um sapato, não consegue nem a parte, né? Não o advogado, mas a parte se apresentar adequadamente vestida, não porque não quer, mas porque não tem. O nosso judiciário ainda é extremamente conservador em relação às mulheres. Muitas mulheres já foram impedidas de fazer sustentação oral porque não estavam com blazer, então isso é algo institucionalizado dentro do Poder Judiciário. Por isso que eu não vejo, nesse caso, uma afronta à liberdade religiosa, porque foi-lhe dado a possibilidade de fazer o julgamento lá na frente ou por meio do WhatsApp. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Não concordo. Acho que o nosso judiciário tem que rever esse tipo de decoro, porque ele tem que estar muito mais próximo da nossa população e não tão afastado. Mas as regras hoje, infelizmente, são essas.
Muito bem, só um acerto aqui importante, o nosso telespectador Douglas está falando, essa não é a guia, esse é um mocan, que é feito de palhas, que é dado ao recém-iniciado no candomblé, então ele tem que usar. Flávio. Além de toda essa questão da tradição conservadora do Poder Judiciário, é importante que nós entendamos que quando um advogado comparece com algum ornamento de uma fé sua, ele também está projetando a sua identidade. Ora, o Poder Judiciário também é do povo, ainda que não seja um poder com membros eleitos. E é isso que se precisa compreender, que é necessário que se compreenda. O Poder Judiciário precisa se aproximar mais da sua população. Veja, se fosse advogado para debater mais aprofundadamente esse caso, além da questão religiosa, e eu acho que sim, há uma conexão entre um racismo, além do estrutural do Silvio, eu sempre menciono o institucional do professor Muniz Sodré, da UFRJ, eu usaria um outro argumento. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição garante o exercício de qualquer profissão, ofício, respeitadas as exigências impostas por lei. O advogado tem carteira da OAB, ele comparece ao tribunal com o seu terno, com o seu paletó, o seu blazer branco. Ora, existe alguma regra no regimento interno do TJ do Distrito Federal que supere esta regra da Constituição? Porque ele foi impedido de praticar a sua profissão sendo um profissional habilitado. Mesmo, e o regimento interno do TJ do Distrito Federal, ele é claro, as vestimentas têm que observar o respeito à corte, a dignidade da profissão e a liturgia do local. Em nenhum momento essas vestimentas desrespeitam esta regra. Ele não estava sem camisa, ele não estava com uma camiseta com discurso de ódio, só para darmos aqui alguns exemplos. Então, me parece que há aqui uma questão a ser revista pelos tribunais, que, afinal de contas, é a última porta onde o cidadão pode bater. Muito bem, eu vou ter que me despedir agora da Samanta, do Flávio, que acabou de falar, e do Poit. Muito obrigada, colegas, por essa discussão. Infelizmente, teremos mais desse tipo outros dias. Eu queria dizer que a gente não encerrou, não vai ter mais, mas recentemente essa é a segunda. A gente lembra que um advogado negro foi motivo de discussão aqui, quando o advogado negro simplesmente pegou um copo de água para servir a uma testemunha que estava muito emocionada e ouviu ali do juiz naquele momento que ele não tinha aquela função, que ele não era serviçal ali, que isso e aquilo. E aí também houve aqui a discussão, é racismo, não é racismo, por conta dessas interpretações. Fato é que, de interpretação em interpretação, a gente vai acabando passando pano para racista várias vezes.